Tá. Sim. Então tá. A gente precisa Sim, colocar... professor. Beleza. A gente precisa colocar que o ambiente daquela época, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, era uma época de crescimento muito acelerado das organizações. Lembra aquilo que nós falamos do ciclo virtuoso da economia, tá? O ciclo virtuoso era alguma coisa que eu tenho a minha produção está indo bem, eu estou tendo lucro, então eu reinvisto na produção. Para reinvestir na produção, eu compro máquina, mas eu tenho que também contratar mão de obra. Contratando mão de obra, eu vou pagar salário. Pagando salário, eu estou gerando renda, e gerando renda, eu gero consumo. Gerando consumo, tem mais demanda ainda para os nossos produtos. Imagina aquele conjunto de empresas, ou seja, a economia inteira trabalhando assim. Então, a máquina começa a entrar no que nós poderemos chamar de um movimento inercial de crescimento. Deixa eu ver para quem que eu vou perguntar aqui. Renato, tá aí, Renato? Ou tá trabalhando? Oi, professor, tô aqui. Tá aí? Tô. Então tá bom. Me diga, o que que você entende por movimento inercial de crescimento da economia? Pra ser sincero, eu não sei nem o que dizer. É difícil É mesmo. difícil. É. Não sei dizer, professor. Não, tranquilo, fica à vontade. Suziane, você sabe? Professor, não sei não, tá? Quando o senhor fez a pergunta, eu fiquei pensando o que seria, mas não veio na minha mente. Uhum. Eu estou vendo aqui um nome pela primeira vez. Dijon Lis. Quem é Dijon Dijon. Lis? Eu. Dijon. É porque aqui está Dijon Lis. É Dijon Leno Delis. Ah, tá. Desculpa, querido. Dijon, já vi teu nome aqui, mas você entende alguma coisa quando eu digo crescimento inercial da economia? Não, professor. Nunca. Também desconheço. Tá. Então vamos lá. Alguém sabe? Professor, Hein? inercial vem de inércia? Peraí. Lembra que nós Falta de combinamos de movimento na levantar a economia, mão. professor? Oi? Falta de Primeiro que movimento na levantou a mão, economia? Guilherme. Manda, Guilherme. Boa noite, professor. Tudo Boa bom, noite. né? Tudo bem, graças a Deus. Então Tem tá, alguma Jorge. coisa a ver com... Calma aí. O senhor pode repetir de novo? O que é crescimento inercial da economia? É o crescimento de inflação? Não, não é bem isso. Alguém sabe me ajudar aí? Gabriel, você tinha falado também. Você sabe o que é? Inercial tem a ver com inércia? Tem tudo a ver com inércia. Também te amo, Chuchu. Também te amo. Te amo. Tu viu? Professor, eu não sei não, mas tipo, minha dedução sugere a respeito de um crescimento sem pausa, tipo uma coisa reta, sem pausa da Está economia, no um caminho crescimento. certo. Está no caminho certo. Professor, tem a ver com reajuste nos preços que afeta a inflação da economia, alguma coisa assim? Não, vamos lá. Quem falou agora foi o Wesley? Tá, eu vou tentar explicar para vocês. Fui eu. Eu tenho certeza que todo mundo se lembra. Na hora que eu falar, todo mundo vai lembrar fácil. De uma das leis de Newton é que todo corpo tende a se manter no movimento em que está, desde que não haja nenhuma força em contrário. Segunda lei de Newton. É a lei da inércia. O que é inércia? Imagina que você está lá na Estação Espacial Internacional.
Se você atirar uma pedrinha no espaço, essa pedrinha vai permanecer naquela direção eternamente, até encontrar uma força que a segure, ou até encontrar uma força contrária que mude a sua direção, até encontrar algum obstáculo. Lembraram disso? Lembrou, Wesley? Peraí, professor. Tem a ver com o corpo se atrai, alguma coisa assim? Não. Não. É um corpo... A lei da inércia. O que é inércia? Você já viu quando você está indo assim no carro, está indo no carro, você está a 60 km por hora. O que acontece quando você faz uma curva para a esquerda? Ele sai do movimento e vai para o outro. E o que acontece com você que está dentro do carro? Você vai para o lado oposto. Não é assim? É. Não é assim, Antoniel? Por quê? Porque o meu corpo Exatamente, tem... a força centrípeta e a centrífuga. Exatamente. O meu corpo tende a ir na direção que eu estava indo. Porém, como o carro mudou de direção, eu sou obrigado a mudar também. Então, quando nós falamos de inércia, nós estamos falando, pô, as coisas estão indo tão bem que estão indo na inércia, ou seja, está tudo caminhando. Você precisa só ficar olhando, cuidando dos caranguejos, como dizia o Tom Cavalcante. Lembram disso? Pronto. Vai, né, ter que ver se está na direção certa, né? Correta. Wesley, teu microfone está meio complicado. Eu não entendi o que você falou agora. Bom, mas tudo bem. Vai. Bom, professor, nesse caso, é ver se a economia está na direção correta, né? Ela está numa direção em que, a não ser que aconteça alguma coisa, o crescimento vai ser segurado. Como, por exemplo, um terremoto. Um terremoto pode mudar. Uma pandemia pode mudar as coisas. Mas estava tudo indo bem. Então, aquele momento era um momento de crescimento. Tá? Parecia que estava tudo bem demais. Porém, as coisas estavam começando a ficar tensas. As relações trabalhistas já estavam tensas naquela época. As empresas tinham crescido bastante, os donos estavam cada dia mais ricos, e vocês sabem qual era a situação dos empregados naquela época. E o pau estava comendo. Meninas, vocês aqui se manifestem, pelo amor de Deus. Por que no dia 8 de março a gente comemora que dia? Internacional da Mulher. Boa, Dia bebê. da Mulher. Boa, é isso mesmo. E por que dia 8 de março, hein? Vocês não sabem? Então vamos lá. No dia 8 de março... Incidente que teve. Professor, foi um acidente que teve na indústria, onde trabalhavam mulheres. Foi explosão na indústria, professor. Anderson, vai falando você, Anderson. Peraí. Vamos lembrar, como nós estamos em mais de 50 pessoas na sala, quem quiser falar, para mim é uma honra imensa, eu fico super feliz. Mas quem quiser falar, levanta a mão. Anderson, você que estava falando, manda. Professor, foi um acidente numa indústria de tecido que veio a matar várias mulheres. Tá, não foi bem um acidente. Ezequiel, você lembra em detalhes o que foi? Foi um incêndio que aconteceu, onde nele ficou preso várias mulheres, acabaram morrendo, né? Aí ficou conhecido como Dia Internacional da Mulher em homenagem às mortes delas, né? Exatamente. E o pior de tudo, esse incêndio foi provocado porque estava quebrando o pau entre patrões e empregados.
É Porque lógico que patrão nenhum foi uma descia. reivindicação delas, professor? Ou não? Foi por causa de uma reivindicação delas mesmo. Mas não era bem uma reivindicação delas, a coisa era um pouquinho pior. Era uma reivindicação global dos trabalhadores. A vida do trabalhador no começo do século XX era um inferno. Literalmente um inferno. E o que aconteceu? Isso em 1900. Eu não sei, se um de vocês quiser pegar o ano exato, acho que é 1908. Tá? 57, 1857. Não, 957. 1917. Tá errado. 1957. Está errado 1957, com certeza. É 1917. 1917 eu também acho que não foi. 1857, 8 de março de 1857. Eu acho que também não foi. Olha, tá errado. Eu vou. Põe no Wikipedia que deve dar. Coloca Wikipédia 8 de março, vê o que aparece. Aparece essa data, professor. O dia 8 de março de 1957, em Nova York. Com certeza está errado. Em 57 quase eu tinha nascido, cara. No meu tá aparecendo 1975. Tá tudo louco. Tá tudo louco. Mas deixa lá, o ano não é importante. O importante é que a gente saiba que é no começo do século XX, com certeza. 1908, professor. 1908, como eu falei, não foi, Luzirene? Isso. Tá. Tá vendo? Você tá aprovada, Luzirene. Bom, o importante é a gente saber que em 1908, patrões e empregados tinham objetivos absolutamente diferentes. Os patrões queriam ficar ricos. Os empregados, eles melhoraram de vida assim quando eles saem de uma situação de miséria para trabalhar nas fábricas. Porém, a situação nas fábricas está muito longe de ser boa. E o homem quer, sim, sempre evoluir. Ele está vendo o patrão evoluir. Por que ele não pode evoluir? Por que ele não pode evoluir? Então, naquela época, patrão dominava o cenário político, patrão dominava o cenário econômico e dominava também a polícia. Então, quando os empregados não se comportavam como o patrão achava que devia, eles mandavam a polícia atrás e mandavam o cacete nos caras. E em 1908, 8 de março de 1908, durante uma dessas brigas, umas mulheres, porque o pau troava na rua, e a mulher, quer queira, quer não queira, sem machistas, sem machismo, sem misoginia. Vocês sabem o que é misoginia? Vocês estão ouvindo toda hora falando, porque o Bolsonaro é misógino. Não sei não, fala aí, professor. A palavra é nova pra gente. Misoginia é não gostar de mulher. Mas não gostar não no sentido sexual, vai. É não gostar no sentido de não quero mulher por perto. Mulher é um saco. Tipo ter ódio delas, né, professor? Tipo Oi? ter ódio delas. É tipo ter ódio delas, né? Exato. É isso aí. Não reconheceu o que a mulher tem de... Se vocês olharem aí como aparece a fotografia do Wesley, todos vocês vão ver que ele definitivamente não é misógino, né? Fala, Gabriel. Amoroso. Fala, Gabriel. Eu tenho uma pergunta, já que o senhor fala sobre misoginia. Então, isso não quer dizer que ele fez isso. Mas o presidente em si, a gente tem que separar a pessoa do presidente. Porque mesmo que a pessoa esteja no cargo, mas a gente tem as nossas relações pessoais, os nossos pensamentos pessoais e os pensamentos de ali, né, como presidente, como chefe de Estado. Mas uma pessoa... E aí eu não estou dizendo que ele fez isso, óbvio, porque não tenho nenhum embasamento. Mas caso ele tivesse cortado direitos ou
diminuído verbas que fossem direcionadas a movimentos que cuidassem de, não necessariamente, mas evitar aborto, ou então evasão ou evasão escolar de meninas que, por exemplo, tenham filhos no início da adolescência, alguma coisa disso. Se ele tivesse diminuído ou cortado verbas referente a isso, ele poderia ser considerado misógino? Não, eu acho que aí ele poderia ser considerado um canalha, se ele fizesse alguma coisa assim. É a minha opinião. Mas a misoginia é no tratamento que você dá mesmo, tá? Você lembra que ele disse para aquela idiota, porque na minha opinião era uma idiota, tá? Da Maria do Rosário. Aquela mulher é completamente, sabe? Não dá para acreditar nas coisas que ela faz. Mas nisso não dá o direito dele virar para ela e falar: você não merece nem ser estuprada. Lembra dessa história? É a tal história. Você não tem que tratar, não importa se é o José, se é a Maria, se é mulher, se é, sei lá, se ela é homossexual ou se ele é homossexual. Não importa, pô. Você precisa enxergar do teu lado um ser humano igualzinho a você. As diferenças que existem entre um ser humano e outro são tão insignificantes. Desculpa, gente, eu até me empolgo com isso. As diferenças entre um ser humano e outro, não importa se é raça, se é cor, se é religião, se é gênero, não importa. Não é para fazer diferença. Ponto final. Então, quando o cara faz uma diferença assim com mulher, é chamado misoginia. Mas então o senhor concorda que... Não quero mudar de assunto da aula, óbvio. Mas então o senhor concorda que isso não deve haver, mas se há, deve ser combatido. E se é combatido, existem as políticas públicas para que isso seja combatido. Cara, eu sou um fã total do mundo desenvolvido, do mundo ocidental desenvolvido. Então, a França tem muito menos legislação do que nós. Eu queria não precisar de legislação para me dizer como eu devo tratar um semelhante. Basta! Basta! Os próprios costumes, as próprias tradições. Você sabia que a Inglaterra não tem uma Constituição? Por quê? Porque lá se vive pelos costumes. Nós vivemos bem. E eles vivem bem pra caramba lá. Ponto final. Então, cara, eu digo para você, francamente, nós temos que combater todas as diferenças, não importa quando, onde, com quem. Se por acaso acontecer diferença, é para ser combatido. Ponto. Como é que nós vamos combater? Agora, esse papo de política pública tem muito aí de um. Isso é papo para outra hora, Gabriel, mas tem muito aí de um discurso da esquerda, que a esquerda ela tomou para si a defesa dos fracos e oprimidos. Eu sou contra o Bolsonaro e sou contra a esquerda que levanta bandeiras também. Você quer saber por quê? Porque essa esquerda que levanta bandeiras, ela está no poder, ficou no poder 14 anos. 14 anos. Melhorou? Muito menos do que deveria. Muito menos do que eles apregou. Então, eles virem falar de fome, virem falar de pobreza, virem falar de desemprego agora. Ora, quer saber? Vão pentear macaco. Tá bom? Vamos nós! Professor, só voltando um pouquinho ao assunto, eu também sou totalmente contra o Bolsonaro, mas, tipo assim, é como o Lula disse, dê dinheiro ao pobre. Né? Então, ele realmente está vindo total, vamos agradar o pobre, que o pobre gosta de dinheiro e acabou-se. Vocês querem saber de uma coisa, gente? O Olha o keynesianismo aí. Quem falou agora? Quem falou agora? O Toniel. Fala, Toniel, o que você falou? Cheirinho de keynesianismo aí. É keynesianismo mesmo. O Keynes é um economista que disse... Bia, não deu para entender o que você falou.
Cheiro de quê que ele disse? Keynesianismo. Eu estava começando a explicar. O maior economista do século XX é um cara chamado John Maynard Keynes. E ele enfrentou a crise de 29. Ele que deu a receita para o enfrentamento da crise de 29 lá nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: quando a situação é muito feia, muito feia, muito feia, você faz o seguinte: pega dinheiro, enfia numa garrafa, enterra a garrafa e manda o pessoal procurar, manda quem está precisando, os pobres, os necessitados, procurarem essas garrafas para ficarem com dinheiro. É como se fosse para dar trabalho para... Na realidade, é a proposta das frentes de trabalho que já houve aqui no Nordeste, tá? É o Bolsa Família. E faço questão de dizer agora, foi o auxílio emergencial que o Bolsonaro é tão ruim de política, que ele fez um dos maiores trabalhos que eu já vi na história desse país. Vocês podem anotar, a história vai colocar lá em cima como um dos programas sociais mais bem-sucedidos que já houve nesse país, foi o auxílio emergencial durante a pandemia. Foi o que manteve muita gente viva. É o que manteve muita gente comendo. Porque ele pegou 2 vezes o valor do Bolsa Família e entregou para cada um, para os caras poderem sobreviver durante a pandemia. Só que ele é tão ruim de política, que nem vender essa ideia direito ele vendeu. Então ninguém sabe disso. Fala, Gabriel. Agora, depois eu peço para a gente voltar para o nosso tema, senão não vamos acabar hoje. É a última vez. Mas quem aprovou tudo isso não foi também a Câmara dos Deputados, justamente porque ele queria cortar pela metade. Veio por decreto, cara. Isso tudo veio por decreto. Isso foi um programa do governo. Tá? Ele foi um programa do governo que ele tinha que fazer, óbvio, estamos numa pandemia, mas ele passou um valor, a Câmara dos Deputados passou outro, e aí foi cortado pela metade, porque ali para entrar no acordo entre nem vai ser o meu, nem vai ser o de vocês, e aí vamos entrar no acordo. Não. A iniciativa foi do Executivo, Gabriel. Não, era para ter sido mesmo, pelo menos isso. Eu não discordo do senhor, que a iniciativa foi dele. Mas a iniciativa dele não foi da forma que deveria ser. A sua dúvida é uma prova de que ele vendeu muito mal essa ideia. Exatamente. Ele vendeu... Entendeu? Não, eu não estou discordando do senhor que a iniciativa foi dele. Eu estou discordando do senhor que uma das maiores talvez não tenha sido, porque não foi só dele. Foi principalmente também do Legislativo que fez com que ele melhorasse o valor. De jeito nenhum. O Legislativo pegou carona nessa história. O Legislativo, infelizmente, nenhum legislativo do mundo tem uma postura tão proativa assim. Não consegue. Porque você não consegue, você não faz ideia o que é difícil você dar andamento num projeto a partir do Legislativo. É muito difícil. Muito difícil. Tá? O jogo de interesses lá é muito grande, a coisa ali é muito complicada. Então, lamentavelmente, não é assim que a coisa rola. A coisa rola, lamentavelmente, de uma maneira mais podre. Por meio de vendas, eu sei. Tá? E consórcio, eu sei, compreendo. Então eu diria para você o seguinte, foi uma ideia, inclusive, quem teve a ideia do auxílio emergencial foi o Paulo Guedes, que apanha para burro todo dia como um capitalista sem vergonha, selvagem. Eu não estou a favor dele, de jeito nenhum. Não quero colocar a coisa nesses termos, mas só para vocês terem uma ideia. Tá? Para você ter uma ideia como a coisa é mal vendida. A coisa é mal vendida. Puxa, mesmo isso me irrita tanto, que nós perdemos tanto tempo com essas discussões. Não nós aqui em sala de aula, pelo amor de Deus. Eu acho super válido isso. Eu acho que a gente perde um tempo louco em termos de país, caramba. Nosso país já perdeu tanto tempo por causa disso que deixa doido. Ok?
Então vamos nós. Eu estava falando do dia 8 de março, que foi um dia em que a coisa chegou num nível que um número grande de mulheres, e o que eu queria contar para vocês é que essas mulheres morreram num incêndio provocado pela polícia. Dizem a história, vamos dizer, o boca a boca conta que foi um imbecil, que eles foram em massa tocando as mulheres como gado na direção de um galpão, trancaram o galpão e, para dar um medinho nela, puseram fogo. O fogo saiu de controle, deu o que deu. Pode isso. Pode isso. Então, na realidade, dentro de um clima de tensão desse, nosso amigo Taylor, ele parte para um trabalho, vamos dizer assim, onde ele vai tentar botar um pouco de ordem na casa, nas fábricas. Para quê? Para diminuir o desperdício e aumentar a produtividade. E foi um trabalho tão legal, que um monte de gente foi atrás dele. Vocês têm nomes que não interessa agora. Gantt, Gilbert, Emerson, Ford, Bart, um monte de gente foi atrás deles. E ele, por vir do chão de fábrica, ele pegou como foco as tarefas realizadas pelos empregados. Tá? Então, o que ele fez? Ele tentou aplicar métodos científicos para estudar o trabalho executado pelos operários. E vocês sabem qual foi o método científico que ele tomou? A observação e a mensuração. Mas observação e mensuração é método científico? Eu vou dar outra historinha legal para vocês. Desculpa, eu estou tirando um. Se vocês soubessem a maçaroca de fios que é aqui no meu pé, vocês não acreditam, mas tudo bem. Vocês lembram da história da maçã do Newton? Ninguém nunca ouviu falar, caramba? Sim, professor. Que foi de acordo com a observação de uma maçã que ele fez a lei da gravidade, né? Exatamente. A lei da gravidade de Newton. Aí sim, um corpo maior atrai um corpo menor. No caso da Terra, milhões, bilhões de vezes maior do que uma maçã atrai a maçã. Interessante, né? Não é não? Eu me lembrei agora de uma experiência do Newton que eu queria, e que pega Einstein também. Às vezes a gente fala muito de Einstein, fala muito de ciência e não consegue entender como é que funcionam as coisas. O Einstein diz o seguinte, que o espaço é como uma cama elástica. Imagina que você tem uma cama elástica na tua frente. Lá no meio você solta uma bola de boliche. Quem já pegou uma bola de boliche na mão sabe que ela pesa aí seus 7, 8 quilos. Tá? E o que vai acontecer? A cama elástica, ela vai ficar em formato de cuia em volta da bola de boliche. Concordam? Sim, professor. Sim. Daí você joga uma bolinha de ping-pong. O que vai acontecer? Aquela bolinha de ping-pong, ela vai correndo, ela vai em direção à bola, porque está curvado ali. E, de repente, ela faz aquelas voltinhas até... Ela faz... Peraí, deixa eu... Não sei se vocês estão vendo. Ela vai reto, ela dá uma volta até parar ali, encostadinha na bola maior. A cama elástica representa a curvatura do espaço-tempo que o Einstein falou.
Vocês já estão discutindo até física de alto nível. Por que isso é importante? Por que eu estou falando isso? Porque a observação é um método científico, sim. E a mensuração é um complemento da observação. Então, a partir daí, tem alguém aqui que trabalha ou já trabalhou na indústria, na área de produção? Eu, professor. Ei, que legal, Fernando. Fernando, me diga uma coisa, você se lembra de ter visto tempo padrão na área de produção? Professor, quem respondeu para o senhor foi o Gabriel, mas eu também já trabalhei na indústria. Ah, foi o Gabriel? Não, mas... que... Pode falar. Já ouviu falar de tempo padrão? Não. É porque a indústria que eu trabalhei, ela não era grande, tipo assim, Grendene, por exemplo, é uma indústria muito grande. Era uma indústria relativamente... E também era de costura. Então... Não tem nada a ver. Não faz diferença nenhuma. Antônio, Fernando, você pegou... Professor. Peraí, Anderson. Você pegou essa situação de tempo padrão, não? Que a administração tenha nomeado assim, dessa forma, para a gente que estava trabalhando lá na questão do dia a dia da produção, não, mas eu posso fazer assim mais ou menos um ponto do que se trata. Toda indústria organizada que tem aquele pessoal trabalhando ali na linha de produção, o cara tem um tempo padrão, o operário tem um tempo padrão para fazer as coisas. Sim, como concordo. é que funciona esse tempo padrão? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma panela. Então, eu pego um disco de metal, coloco numa prensa, baixo a prensa, tiro a panela já em formato de cuia, aquela chapa já está em formato de cuia, faço 3 buraquinhos. Nesses 3 buraquinhos, eu encaixo parafusos que prendem o cabo na panela e está pronta a minha panela. Toda a indústria organizada, ela quer, tudo bem, é isso, é assim que se faz uma panela? São essas as ferramentas que eu tenho? Você é meu colaborador que vai fazer esse trabalho? Então, você tem que fazer tantas panelas por hora. Isso é o que nós chamamos de tempo padrão. Aí, pessoal, vem lá do tempo do Taylor. Igualzinho, igualinho. O que existe hoje nas fábricas foi o Taylor que trouxe, que inventou. Entenderam? Manda, Gabriel. Mas isso também existe nas indústrias de corte e costura, por exemplo. Porque Mas é lógico, eu falei que existiam. Ah, porque eu entendi que o senhor tinha dito que não tinha nada a ver. Não, eu falei que existia, sim. Eu falei que não tem nada a ver o fato dela ser pequena, o fato dela ser de costura, o fato... Não tem nada a ver isso, porque tempos e movimentos existe até em escritório. Tá bom? Então, vamos lá. O Taylor foi um cara que do chão de fábrica, que da análise do trabalho realizado no chão de fábrica, através de uma metodologia chamada observação e mensuração, fez um primeiro trabalho, que eu não me lembro agora de que ano que é, mas também não faz diferença, tá? Então, no primeiro trabalho do Taylor, tem muita coisa que já pode ser observada como propostas novas naquela época, interessantes. Por exemplo, um método científico para controlar a operação. Segundo, ele já vinha com a primeira proposta de que melhores salários reduzem custos. Ele já vinha com propostas de que eu fazendo uma seleção melhor de funcionários, ou seja, eu analiso o funcionário para que ele seja adequado a condições de trabalho, é alguma coisa assim importantíssima. Ele falava diretamente em treinamento. E falava que a administração e trabalhadores têm que colaborar.
Por quê? Você vai receber salários melhores se você trabalhar melhor. Tal. Talvez não seja tão simples assim. Mais para frente a gente vai ver que as coisas não são tão simples. Mas foi o primeiro cara a trazer isso para a mesa de negociação. Tá? E ele, outra coisa, ele insiste nisso. E ele, aí sim, o primeiro trabalho dele chama-se Administração. Puxa, me fugiu o nome do primeiro livro dele. Mas o segundo livro dele chama-se Princípios de Administração Científica. E nesse Princípios de Administração Científica, tá? Ele já vem com uma proposta que aí eu gostaria que vocês anotassem, isso aí vai cair na prova. Tá? Ele vem com uma proposta de organização racional do trabalho. Tá? Então, ele observando as condições... Professor, Oi. pode repetir o nome do livro? Princípios de Administração Científica. O primeiro livro dele chamava-se Administração das Oficinas. O segundo livro dele chamava-se Princípios de Administração Científica. É de 1912 ou 14, agora me fugiu. Eu estou ficando velho, essa que é a verdade. 1911. 1911, professor. Beleza, ótimo. Então, eu realmente não lembrava. Eu ia falar 12 ou 14, não lembrava de 11. E o primeiro, eu não sei se é de 7 ou 8, qualquer coisa assim. Tá? Então, mas não faz diferença isso. O importante é a gente saber que no primeiro, ele já vem com uma proposta de uma organização racional. Não confunda, não usa esse termo que vai confundir com o segundo. Ele já vem com uma proposta, vamos ver, vamos botar ciência nessa encrenca aqui. E no segundo, ele já vem com uma proposta de organização racional do trabalho. Pronto. ORT, Organização Racional do Trabalho. Tá? Nesse segundo livro dele, se eu cometer algo, eu não vou cometer erro dos fatos. Eu posso errar a data, mas fato não. Então, ele via 3 males, 3 pontos vulneráveis, bastante vulneráveis nas organizações. Primeiro, ele dizia o seguinte: a vadiagem dos trabalhadores, ela é sistemática. Sabe, era um clima tão tenso entre trabalhadores e operários que, os trabalhadores eles estavam ali para receber o salário dele de qualquer jeito e tocar. Não era um trabalho com T maiúsculo. Segundo, os trabalhadores não sabiam o que eles tinham que fazer, nem em quanto tempo. Então, cada um fazia da sua maneira. Não tinha método, não tinha uniformidade de técnica de trabalho. Tá? Ok? Então, daí, o que ele faz? Ele vem com uma proposta. Olha, vamos substituir esse empirismo. Empirismo, o que é? Tentativa e erro. Tá? Eu vou aprender fazendo. Vamos organizar esse negócio legal. Então, a tal da organização racional do trabalho que eu falei para vocês, ela tem 9 pontos. Tá? Vamos ver cada um deles agora na nossa aula de hoje. Vamos direto, pessoal? Vocês querem parar para um xixi? O meu eu prefiro ir direto. Direto, professor. E aí? Direto, professor. Direto. Direto. Então vamos direto. Tá bom. Então daí o que ele faz? Primeiro ponto. Ele vai fazer análise do trabalho com estudo de tempos e movimentos. Tempos e movimentos é uma metodologia usada até hoje para você estudar alguma coisa nova. Tá? Então, o que ele faz? Ele divide e subdivide
todos os movimentos realizados pelo trabalhador. E ele estuda qual é o tempo gasto em cada um deles. Então, ele define qual é o tempo médio, ideal, que alguém leva, por exemplo, para parafusar uma peça em outra. Se vocês hoje, por exemplo, forem a uma oficina de automóveis muito estruturada, como, por exemplo, as oficinas, uma grande oficina de concessionária, que ali os caras são bem estruturados mesmo. Então, por exemplo, se você quer trocar a pastilha de freio do teu carro, como é que o cara sabe que custa 30 reais? Sei lá eu quanto custa. O cara sabe que custa 30 reais porque é o seguinte, 1 hora de trabalho do cara vai custar, sei lá, 90 reais. E ele sabe que ele leva 1/3 de 1 hora, ou seja, 20 minutos, para trocar uma pastilha de freio. Então, ele vai te cobrar 30 reais. Aí, ó, foi determinado um tempo padrão. Agora, é a produtividade dele, do mecânico, pessoalmente, que vai determinar se essa remuneração é justa ou injusta. Na maior parte das vezes, hoje em dia, principalmente, depois de muito estudar isso, esse tempo padrão é bastante real, está muito próximo da realidade. Ninguém vai conseguir fazer muito mais rápido e o cara tem que ser bem ruinzinho para fazer em mais tempo. Deu para entender? Tá? Deu para entender o que é o estudo de tempos e movimentos? Vamos perguntar para alguém aqui. Quem que eu vou perguntar? Brenda! Tá aí, Brenda? Espera aí, quem está Estou, professor. Brenda, você entendeu o que é tempos e movimentos? Entendi. Beleza. Josi, você quer falar alguma coisa, princesa? Eu queria perguntar, porque eu não ouvi direito. Os pontos vulneráveis foram 3, eu só peguei o segundo. Que cada um fazia o que queria, que era... Era, primeiro, a vadiagem. Segundo, eles A não vadiagem. conheciam. E terceiro, não tinha método. Tá bom, obrigada. Tá? Tudo isso que eu estou falando, eu espero que vocês encontrem, caso eu esteja mentindo ou a minha memória falhe, vocês vão encontrar naquele material que eu mandei para vocês. Tudo que eu estou falando. Tá legal? Josi, você pode baixar a mão, por favor? Eu não sei onde baixa. No mesmo lugar que levanta. Deu? Ai, obrigada. Então, deu para entender? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida do que é estudo de tempos e movimentos? Hein? Tá. Vamos lá. Segundo ponto que ele resolveu estudar, porque ele percebeu que a coisa atrapalhava pra caramba. O que ele estudou, o segundo ponto, diminuía a produtividade, diminuía a qualidade do trabalho, gerava perda de tempo, gerava o esforço ficava comprometido, era doença e acidente para tudo quanto é lado, isso gerava rotatividade de pessoal, uma perda de tempo lascada. É o estudo da fadiga humana. Tá? A fadiga de um trabalho mal feito. Hoje, existem algumas pessoas que dizem o seguinte, não era só cansaço, era a falta de motivação que levava a uma fadiga lascada. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje de manhã eu acordei mal. Palavra de honra. Hoje eu estava mal, eu estava fadigado. Por que tanta fadiga? Um monte de problema para resolver, um monte de coisas, sabe? Quem não passa por isso? Mas eu já estou com vocês, ou seja, estou novo de novo.
Mas não é verdade? Todo mundo não passa por isso. Imagina você trabalhando naquele ambiente desgraçado das fábricas do começo do século XX. Então, essa fadiga merecia uma atenção especial. Por quê? Porque, em primeiro lugar, e fundamentalmente, ela reduzia a eficiência das empresas. Então, o que eles imaginaram lá naquela época? Em primeiro lugar, vamos eliminar todos os movimentos inúteis que o trabalhador faz. Segundo, vamos dar todas as condições para que os movimentos que são úteis sejam feitos com menor esforço, no tempo certo. E outra coisa, olha, aí é que entra uma palavrinha-chave. Eles procuram dar uma seriação, ou seja, que o trabalho seja realizado numa série apropriada, numa série que garanta um melhor nível de eficiência. Legal? Então, essa fadiga, nós vamos ver ela mais para frente depois, ela é super importante de ser estudada porque ela é um redutor de eficiência. Ela é ruim para todo mundo, ela é ruim para o empregado, ela é ruim para o patrão. Então, nós identificamos o que ela é, nós identificamos o que... Porque onde ela atrapalha, então nós temos que eliminar essa fadiga. E como é que a gente pode eliminar? Aí entra o ponto 3. Vamos fazer a divisão do trabalho e vamos fazer aí também a especialização do operário, ou seja, nós vamos colocar a pessoa certa no lugar certo, nós vamos dar treinamento, tá? E como o trabalho vai ser todo dividido, o trabalhador vai ser muito especializado, o que nós temos como consequência? A linha de produção. E a linha de produção é legal pra caramba. Tá? Professor, eu não sei Fala. se o resto do pessoal... Muito. Repete. Oi? Eu não sei se pro resto do pessoal, mas para mim tá travando muito. Era isso que você ia falar, Bia? Para mim também. Uai, se travou para 2, pode ser. Travou pra... Também. Pra mim tá bom, pra mim não travou, não. Pra mim tá ok. Pra mim também tá travando direto. Tá, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Em primeiro Pra mim lugar... não travou, não. Tá, eu vou explicar. De novo. Agora travou. Agora travou. Vocês viram que travou porque eu tirei o cabo. Vocês chegaram a ver eu tirar o cabo, né? Sim, professor. Oi? Não. Mas eu não vi, não. Travou de vez agora. Não, tudo bem. Travou de vez porque eu tirei o cabo. Quando eu tirei o cabo, o Wi-Fi está com problema em todo o Brasil. Um desses cabos que chega aqui no Ceará, vindo do outro lado do oceano, sei lá eu de onde vem, diz que deu um problema, foi um inferno de internet nos últimos dias. Foi uma desgraceira só, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a minha internet, eu estou trabalhando com cabo porque eu tenho uma internet poderosa aqui em casa. Então, é muito provável que eu vá travar. Porém, pode travar para alguns de vocês. E se travar, era isso que eu ia pedir. Avisem. Avisem que a gente repete. Tá bom? Pois, professor, volta só um pouquinho a explicação da fadiga humana, porque travou no meio. Aí eu fiquei sem entender um pouco, mas eu continuei. Tá bom. Então vamos voltar à fita. Então, voltando à fadiga.
Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Bia, quer falar alguma coisa? Rafa? Pronto. Professor, é porque eu não me recordo bem, porque faz muitos anos que eu tive essa aula, ainda foi no colégio, acho que foi tipo no 6º ano. Mas eu me lembro do professor falando alguma coisa que, tipo, inventaram as lâmpadas que era para as pessoas pensarem que ainda é de dia para continuarem a produção. Eu me recordo de alguma coisa assim do tipo. Não sei se era tipo dentro das cavernas, aqueles operários que tipo trabalhavam quebrando pedras. Eu não me lembro bem o que era, mas era alguma coisa assim do tipo. Tá. Eu estou tentando associar alguma coisa. O que existe é o seguinte: sempre houve esquerda e direita. Na direita estavam, eu não diria que os patrões, mas estavam os conservadores. E na esquerda estavam os operários, a maior parte dos operários e gente que acredita numa outra ordem social. Falando de esquerda e direita, eu vou abrir um parêntese aqui agora, porque eu acho importante dizer isso, tá? Rafaela, você quer falar alguma coisa, filha? Era sobre o assunto de produção. Eu não me pronunciei antes, mas eu trabalho em uma empresa em que produz medidores. Nela são 7 linhas em que realmente funcionam dessa forma. São metas por horas para eles baterem na produção e essas 7 linhas são comandadas por 3 líderes, que eles são responsáveis por manusear essa produção e horário e afins. Bela colaboração. Você vai ver mais ainda semelhanças e fica à vontade para falar a hora que você quiser, tá? Vamos lá. Então, gente, mais uma coisinha. Vamos lá. É importante que a gente diga o seguinte: o comportamento da esquerda e da direita sempre foi de manipular. O comportamento da esquerda e da direita sempre foi um comportamento manipulador. Ora, imagina, a esquerda quer que o trabalhador, ou seja, que o seu seguidor, veja a direita como um bando de canalha, um bando de explorador, um bando de sacana. Por outro lado, a direita quer que os seus seguidores enxerguem o pessoal da esquerda como um bando de vagabundo, um bando de sem vergonha, um bando de sacana. A verdade é a seguinte: 5% de liderança da esquerda, 5% de liderança na direita. E 90% da população aqui querendo sobreviver. Tá? Tem um filme que eu faço questão absoluta que vocês assistam. É um desenho animado chamado Formiguinhas. Quem já assistiu? O nome é esse mesmo, professor? Formiguinhas com Z no final. Ah, já cheguei a assistir, já. Eu já assisti, Já assisti, professor. professor. Já assisti, já. Então, o filme mostra o quê? Mostra os lados se degladiando, quem tem poder, tá? Não adianta, tá? Então, o que acontece é o seguinte: eu gosto muito de pensar nos Estados Unidos, na França, no Japão, no Japão nem tanto, nem na China, mas eu gosto de pensar em Singapura, eu gosto de pensar no primeiro mundo. Por quê? Existe dignidade para todo mundo, não importa qual é a tua posição social. Você tem o direito de sonhar com a tua ascensão, com o teu sucesso, com as tuas... Como é que eu vou explicar? Com a realização dos teus sonhos, com a tua riqueza.
Você tem direito a sonhar com o teu carrão, com o teu apartamento à beira-mar, com as tuas viagens pelo mundo todo. Tem sim, lógico que tem. E como é que você vai conseguir isso? Com trabalho. Agora, quando você tem uma esquerda canalha, uma direita canalha, vamos começar falando mal da direita. Quando você tem uma direita canalha, você fica sonhando com isso e nunca você vai atingir, porque eles mesmos não deixam. É o caso do nazismo. Quando você tem uma esquerda canalha, você nunca vai acontecer, nunca vai conseguir isso, porque a sociedade inteira não se desenvolve. É o caso do comunismo. Tá? Então, diante dessa realidade, é que eu digo, o mundo precisa de gente educada, de gente que saiba raciocinar, de gente que reconheça o peso do seu voto, a importância de você ter opinião e a importância de você excluir canalhas da vida pública. Gente, eu não sou de esquerda, não sou mesmo. Já deu para perceber, eu falo isso abertamente. Cara, palavra de honra, eu acho o Camilo um baita governador, e ele é de esquerda, sim, ele é do PT. Mas dentro do próprio PT, para ficar no Ceará, você tem a Luiziane, que eu não suporto, não engulo de jeito nenhum. Na direita, por exemplo, você tem quem? Eu não consigo... o Paulo Guedes, por exemplo. O Paulo Guedes eu acho que é um baita cara. Você tem o Tarcísio Gomes de Freitas, que é um cara muito legal. Tá? O Zé deu risada quando eu falei do Paulo Guedes. E você tem o Capitão Wagner, que é uma pessoa péssima. Cara, eu não vou nem falar desse Capitão Wagner, eu me recuso a falar do Capitão Wagner, tá? Mas eu vou dizer por quê, para não ficar barato. Por que eu não gosto do Capitão Wagner? O cara que lidera uma greve, um movimento de gente armada, para mim não presta. Nem me interessa, eu não conheço o Capitão Wagner, eu não faço nem ideia que ele seja. Mas só o fato dele liderar movimento de gente armada, cara, tira esse cara da vida pública, pelo amor de Deus. Um cara desse... Professor, a culpa foi dele de eu ter perdido meu celular. No primeiro dia da greve eu fui assaltado. Acredita? Perdi meu celular que eu tinha com... Ah, raiva, viu? É isso aí. Bom, vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Professor. Oi. Quem está falando? Nessa questão de... É o Fabrício aqui, José. Na questão de uma opinião política, assim, entre esquerda e direita, você acha que hoje a direita brasileira não puxa mais de um lado de um conservadorismo, por um lado de um capitalismo, de apenas defender só o lado dos empresários? Da mesma maneira que a esquerda também tem uma visão tão burra, a nossa esquerda ainda é comunista, cara. E onde é que o comunismo deu certo no mundo? É igualzinho, tá, o Fabrício? Igualzinho. Então, quer dizer, tanto da esquerda quanto da direita, abram o olho e eliminem da vida pública esses que são verdadeiros canalhas. Tá bom? Vamos em frente, mais um pouco. Oi. Eu não sei se você se recorda, mas é tipo há muitos anos atrás, eu sei dessa história porque um amigo dos meus pais contaram que ele era da polícia e que estavam querendo aumento de emprego porque estava muito baixo o salário dos policiais e é uma coisa que a gente sabe que arrisca a sua vida, né? Então, aí colocaram, em vez de se armarem, não sei o quê, colocaram mulheres e crianças, né, que é para chamar realmente atenção. Aí colocaram mulheres e crianças dentro das viaturas para ir fazer a manifestação. Diferente do Capitão Wagner, né? Que fechou tudo. Você me desculpa, mas isso eu também acho uma cachorrada que não tem nem tamanho.
Você não tem capacidade de defender seus interesses, você vai botar os indefesos ali na frente? Pelo amor de Deus, Bia. Putz, mas quando eu me lembro dessa história, me dá uma raiva também. Eu acho que pela idade também, eu criei uma visão crítica muito pesada a respeito de muito do que se fez no país. Bota na cabeça uma coisa, de boa intenção o inferno está cheio. Então, Bia, desculpa, querida. Eu acho assim, que dos males o menor, né? Porque a gente sabe que a gente só acontece as coisas com manifestação, com não sei o quê, com não sei o quê. Não, né? o que acontece é que, lamentavelmente, nós ainda somos um país subdesenvolvido. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiquei sabendo, eu acho que eu comentei com vocês. A gente fala, primeiro mundo é legal, primeiro mundo é bacana, Bom, o tremendo num país é a Dinamarca. A Dinamarca, nossa, que país desenvolvido. Lá não tem pobreza. Lá o filho do lixeiro, do lixeiro não, do cara que dirige o robô de lixo lá, né? O cara que é pedreiro, ou seja, o mais humilde trabalhador, tem o filho dele na mesma escola do deputado e ponto final. Você sabe que lá há alguns anos já não nasce nenhuma criança com síndrome de Down? Você sabe por quê, Bia? Porque as mães, quando descobrem que estão grávidas de uma criança com Down, abortam. Então, você me desculpa. Isso é uma barbárie. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é uma desgraça para a história da civilização que não tem nem tamanho. Então, nós temos que estar alerta para onde houver besteira, onde houver idiotice, a gente se manifestar, a gente gritar, a gente protestar e até dar a cara a bater. O que nós precisamos é todos nós, termos a certeza de que é através do estudo, através da educação, que nós vamos criar uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva começa pela sala de aula, mesmo virtual, onde cada um de vocês vai chegar a uma conclusão do que é certo e do que é errado, e a partir daí começar a efetivamente botar para fora os malditos políticos que encaminham esse tipo de solução imbecil. Tá? Então é um idiota quem paga mal, podendo pagar melhor. É um idiota quem protesta da maneira como esses policiais protestaram daquela vez. O que protestou não, porque o que protestou podia até estar passando fome, mas quem liderou e teve essa bendita ideia. Deu para entender? Pergunta-se para o cara, se o cara que teve a ideia de fazer isso, a mulher e os filhos dele estavam dentro de alguma viatura. Tá bom? Mas vamos lá. Muito provavelmente ele não tinha nem mulher nem filho. Gabriel, vai falar. Professor, só o José tinha falado sobre essa questão da direita governar para o rico, mas tem um documentário na Netflix chamado Democracia em Vertigem. É uma idiotice aquele negócio que você não... É do negócio da Dilma, né? Não, só um minuto, deixa eu só terminar. E aí, em algum momento do documentário, ela mostra, né, a cineasta, ela mostra que a esquerda, no caso o PT, também em algum momento recebeu incentivos de algumas empresas que, no caso, se não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrijam,
a JBR, alguma coisa do JBS, tipo. Friboi. Exatamente, que também já tinha investido no governo anterior, que no caso não era de esquerda, né? Não era o PT. Mas deixa pra lá, Gabriel. Então eles governam tanto esquerda como direita, a gente sabe que acaba querendo governar para rico. A diferença é talvez a forma que eles se posicionam diante disso. Para a grande massa, né? Óbvio. Estamos falando isso desde o começo do nosso papo. Tá bom? Vamos nessa! Então, continuando o nosso papo, eu já nem sei mais onde é que eu estava. Eu acho que eu estava falando da linha de produção, e a linha de produção, ela tem algumas consequências negativas também. Em primeiro lugar, quando vocês veem uma linha de produção, vocês veem um trabalho sem liberdade, não tem criatividade, a iniciativa foi para o espaço. Tudo se torna automático e repetitivo. Tá? Daí vem o quarto ponto. O quarto ponto é alguma coisa também que existe até hoje. Desenho de cargos e definição de tarefa. Tarefa, o que é? É a menor unidade da divisão do trabalho. Então, um conjunto de tarefas determina um cargo, ponto final. Fácil assim. E é desse jeito até hoje. Quem trabalha numa empresa mais estruturada sabe que lá existe uma área de cargos e salários. Nessa área de cargos e salários, vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Já ouvi falar, professor, mas assim, nunca tive contato não com essa área. A área de cargos e salários, eles definem, olha, dentro da nossa empresa estão todos os cargos que nós temos aqui. E a remuneração desses cargos é essa. Pronto. Tá? Qual é a grande vantagem disso? Cara, nada melhor do que você conhecer a estrutura em que você está. Você sabe até que ponto você pode crescer, você sabe o que pode acontecer com você. E isso é alguma coisa que vem lá da época do Taylor. Desenho de cargos e salários. Tá? Isso vai ajudar para burro na hora de você contratar alguém. Vai ajudar para burro na hora de você treinar alguém. Por quê? O treinamento é um negócio caro. Se eu pego alguém que não tem perfil nenhum para aquilo, para transformá-lo em alguém eficiente, eu posso gastar uma fortuna. Agora, se eu pegar a pessoa certa, ora, vai ficar uma beleza. Porque é só dar meia dúzia de instruções, eu vou gastar muito menos com treinamento. E não é gastar menos, é ser mais eficaz, é ser mais eficiente nessa história. Tá legal? Com isso, eu vou reduzir os erros que acontecem na linha de produção. A supervisão vai ter menos trabalho, tá? Fica bacana o negócio. Tá legal? O quinto ponto é a influência de uma boa remuneração, de uma racionalização dessa remuneração. Ora, se você é bom, se você é um exemplo, por que não receber um prêmio de produtividade? Por exemplo. Então, a remuneração justa é alguma coisa super importante para ser levada em consideração. Tá? Então, você não tenha dúvida que lembra que no começo nós falamos de colaboração entre os trabalhadores e a administração? Você vai conseguir efetivamente essa colaboração se você tiver bons planos de incentivo via salário. Tá? Olha, quem mais falou a respeito disso foi um cara chamado Henry Ford. O Ford, ele tinha uma visão que era muito legal. O carro era um objeto de luxo.
E ele dizia o seguinte: cada trabalhador meu precisa ter capacidade de comprar um carro. Não é legal? Não é legal um negócio desse? Daí, gente, tinha uma outra questão. O sexto ponto é o conceito de homo econômicos. Homo econômicos é uma ideia que hoje é uma furada. Isso está completamente errado. O Taylor, por ele ser engenheiro, por ele ter vindo do chão de fábrica, ele achava que todo homem é influenciado exclusivamente por recompensa econômica. Exclusivamente por dinheiro. E dentro dessa perspectiva, ele via o homem como alguém limitado, alguém mesquinho, alguém preguiçoso, que se não fosse a grana, não mudaria. Ora. É lógico que muda. É lógico que muda. E um pouquinho mais para frente, daqui uns 2 meses, a gente vai conversar sobre o behaviorismo e nós vamos ver uma historinha legal para caramba a esse respeito. Tá? O sétimo ponto são as condições de trabalho. Condições de trabalho mesmo, ambiência. Tipo ventilação, iluminação, a altura de uma bancada que o cara trabalha. Caramba, eu que montei esse escritóriozinho aqui que vocês me veem, eu acho ele tão bonitinho, tão legalzinho. De vez em quando eu falo, puxa vida, eu troquei a minha cadeira porque eu tinha uma dor nas costas lascada aqui. Não dava para levar. Eu precisei trocar. Não tinha jeito. Então, vamos dar todas as condições para o homem trabalhar? Imagina o que eles tinham que investir naquele tempo. Agora, esse investimento não era só em imóveis, era também em métodos, era em processos, os maquinários. Para quem vai numa fábrica de primeira linha hoje, uma coisa de primeiro mundo, as linhas de produção são uma beleza. Tá? E o nono ponto é a tal da supervisão funcional. O supervisor não é um feitor, não é um capitão do mato, como disse o Ciro Gomes. O supervisor é o cara que vai dar apoio. E eu digo para vocês mais uma coisa. Não hoje, mas naquele tempo, o supervisor ainda detinha a autoridade sobre o subordinado. Nos dias de hoje, eu confesso uma coisa para vocês. Eu acho fora de série que eu tenho visto, por exemplo, durante esse período de pandemia, tem algumas empresas que eu acompanho. Nossa, as empresas hoje, elas babam o colaborador. Eu espero que alguns de vocês trabalhem em empresas assim. Já trabalhem em empresas assim. Porque logo, logo, todo mundo vai trabalhar em empresas assim. A babação vai ser alguma coisa direta, acontecendo. Tá? Ok? Bom, esses são os 9 pontos que compõem a organização racional do trabalho. Vamos repetir? Vamos lá, se eu não esqueci. Análise de tempos e movimentos, estudo da fadiga, divisão do trabalho, desenho de cargos e tarefas, incentivo salarial, o homo econômicos, as condições de trabalho, a padronização e a supervisão funcional, vamos dizer assim. Tá? Ok? Tá todo mundo aí? Sim. Beleza, então vamos mais. Então, gente, eu queria falar mais algumas coisinhas para vocês que são importantes, que eu não posso deixar de falar. A primeira delas é a seguinte. Toda vez que nós falarmos de um autor,
nós temos que levar em consideração quais são os pilares que sustentam o trabalho, as ideias desse autor. Tá? No caso do Taylor, eu gostaria que vocês anotassem que os princípios dele são 4. Todo trabalho precisa passar por esses 4 pilares. E são os seguintes: planejamento, preparo, controle e execução. Planejamento, preparo, controle e execução. Imagina você, quando você... Alguém aqui gosta de cozinhar? Eu. Quem falou eu? Não reparei. Stephanie. Professor, se eu poderia repetir novamente, porque aqui travou para mim, por favor, se o senhor já tiver falado. Tá, eu estava dizendo que os princípios que norteiam o trabalho do Taylor são 4. Planejamento, preparo, controle e execução. E eu perguntei logo em seguida quem gosta de cozinhar. Então, eu diria para vocês o seguinte: você quer cozinhar? Geralmente, aqui na minha casa, eu e a minha mulher, a gente adora fazer alguma coisa para nós dois. Então, chega no fim de semana, dá uma dica aqui. De vez em quando você bota uma música legal, abre uma garrafa de vinho, os dois vão para a cozinha preparar um prato gostoso. Deu para entender, né? Agora, a preparação do prato propriamente dita significa o seguinte: vamos botar O que nós vamos comer? Por exemplo, um espaguete à carbonara. Para fazer o espaguete à carbonara, para ele ficar bom, é difícil, porque você estoura um ovo cru lá no meio da macarronada, da massa de macarrão. Daí você tem bacon, queijo, tá? Fica gostoso pra caramba, mas é difícil de você acertar o ponto. Então, você tem todo um preparo antes. Vocês já ouviram falar do mise en place? É a preparação de tudo organizado, porque quando é alguma coisa um pouco mais difícil de ser feita, você precisa ter tudo organizado ali, porque se você for procurar alguma coisa enquanto você tem outra no fogo, a do fogo queima até você achar. Então, mise en place é toda aquela organização que você faz. Daí você começa a parte de controle da execução, o controle propriamente dito. Tá tudo certo? Tá tudo beleza? Então dispara e vamos começar. E aí vem a execução. É exatamente isso que o Taylor tem como os princípios dele. Tudo que eu pensei, tudo que eu estou fazendo para diminuir o desperdício, para aumentar a produtividade, está baseado em planejamento, está baseado em preparo, está baseado em controle e está baseado em execução. Tá? Ok? O Taylor tem também um outro negócio que eu acho legal pra caramba, que ele fala nos livros dele, que é o princípio da exceção. Porque quando falam qual é o trabalho do administrador, o administrador ele deve cuidar da exceção, porque a rotina tem que estar na mão do subordinado. Então, está criado aí o princípio da delegação aos subordinados. E eu confesso a vocês uma coisa. Como eu já disse, eu tive em vários cargos, em alguns casos, em cargos importantes dentro de organização. Eu posso garantir para vocês uma coisa. Delegar é um ato de coragem. Porque delegar, você coloca, desculpa, está gravando, e se essa gravação for parar em algum lugar, eu estou ferrado. Mas delegar, você coloca o teu na mão do outro. Você já pensou que se por acaso alguma coisa der errada na delegação, você não vai poder falar, não fui eu, foi ele.
Não existe isso. Imagina só quando aconteceu aquela desgraça em Brumadinho. Lembram? Todo mundo lembra. As cenas daquilo foram algumas das cenas mais tristes, impressionantes que eu vi na história desse país. Quem é que estava à frente do problema? O presidente da Vale. O presidente da Vale que foi lá botar a cara na televisão para bater. Deu para entender isso? Legal? Então, minha gente, para completar o nosso encontro de hoje, eu queria falar para vocês a respeito de um cara. O nome dele é Henry Ford. Eu acho que se a gente fosse ver a vida do Ford, a gente ia se assustar um pouco. Imagina que em 1903, o Ford quebrou. Quebrou. Faliu. Porém, o cara se levantou novamente. Olha a persistência. Ele se levantou novamente. E ele começou seguindo tudo aquilo que o Taylor falava. E já em 1913, para vocês terem uma ideia, em 1913, ele já fabricava 800 carros por dia. 800 carros por dia. 800 carros por dia, minha gente, significa que ele, num ano, fazia aí a bagatela de 350 mil carros por ano. Em 1914... Professor, Fala. perdão. Ele atribuiu o Fordismo, né? Oi? Ele atribuiu o Fordismo? Atribuiu não. Vamos lá. O Fordismo, que o pessoal chama, é preciso que se diga. Não é que ele atribuiu. O termo correto aí no caso... Sim, perdão, ele foi atribuído. Foi atribuído a ele a invenção de um modelo. Mas, na realidade, é o Taylor. Porque tudo que ele fez foi seguir o que o Taylor falou. Tá? Então, o pessoal chama de Fordismo essa linha de produção. E essa linha de produção ela só vai ser modificada na década de 70, mais ou menos, por uma outra empresa chamada Toyota. Então, essa primeira fase foi conhecida como Fordismo. E a nova fase de Toyotismo. Sabia disso? É por isso. Toyotismo, Fordismo. Fordismo, Toyotismo. Tá? Por quê? Porque foi uma modificação significativa que os dois representaram, cada um num momento específico. Um no comecinho do século XX, outro no final do século XX. Mas são duas mudanças significativas. Só para vocês saberem, para não passar em branco. Você coloca lá no Fordismo a linha de produção, a divisão do trabalho, a especialização do trabalhador, a remuneração justa e um monte de outras coisas. Agora, no Toyotismo... Exemplos de empresas, né? Exemplos de empresas que tiveram sucesso. Não, é o nome Exemplo de produção. que tiveram sucesso com o processo. Até hoje, né? A Ford já... Bom, eu diria para você que hoje já tem coisa mais moderna. Tá? Realmente sim. Tá? Mas o Fordismo está muito claro, ligado a Taylor. O Toyotismo está ligado muito, por exemplo, a Kanban. Kanban, o que é? É um método de controle de qualidade, erro zero na empresa. Just in time. Just in time, o que é? Trabalhar com o menor estoque possível. Porque se você for ver, um dos maiores problemas da empresa é trabalhar com estoque alto.
Quando ela trabalha com estoque alto, é capital de giro que tá parado, que não está se mexendo. São questões do tipo 5S, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Já ouviram falar do 5S? Ah, sim, professor. Sim. Então, isso já é tutorialismo, tá? Então, meninos, para completar, já em 1914, acho que não lembro se eu falei, se eu estiver repetindo, desculpa, é da idade. Mas o Ford já estava pensando em dividir o controle acionário, dar uma participação do controle acionário da empresa para os empregados. Olha que moderno! Em 1914, ou seja, há 107 anos atrás. E digo mais para vocês, 1926, ou seja, exatos 95 anos atrás, o senhor Henry Ford tinha, presta atenção no que eu vou dizer, 2 milhões de carros por ano fabricados. 88 fábricas e 150 mil empregos diretos. Eu confesso para vocês uma coisa. Eu não conheço nenhum programa social mais forte do que uma boa gestão empresarial. Talvez eu choque dizendo isso para vocês. Pelo amor de Deus, não fiquem chocados, mas uma boa gestão de empresa dentro de um ambiente legal, que as coisas estão crescendo, que está indo tudo bem, não tem melhor programa social. Você quer ver o povo feliz? É uma situação dessa. Concorda comigo, Gabriel? Concordo, professor. Cadê o Fabrício? Fabrício também que demonstra pensamentos mais à esquerda. Fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Estou aqui, professor. Está aqui eu, totalmente comunista, pode dizer. Então, você concorda comigo que não existe melhor programa social do que uma empresa funcionando maravilhosamente bem? Concordo plenamente. Acabou. Palavra de honra, eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. Eu acho que programas sociais são importantíssimos num país como o nosso, onde nós temos gente morrendo de fome. Eu volto daí do Harmony. Eu não sei quantos de vocês têm aula lá no Harmony, mas eu volto do Harmony segunda, terça e quarta, às 10 horas da noite. Tem um sinal de trânsito, fica na 3 quadras aqui da minha casa. Um dia eu pego aquela família está lá toda a noite, 10 horas da noite, quando eu volto para casa. São 3 crianças, 2 mulheres e um cara, mas todos muito pobres, muito sujos. Um dia eu pego aqueles caras e boto para dentro da minha casa. Eu não me conformo com isso. Eu acho que o Estado tem muita coisa para fazer. Enquanto houver uma criança, enquanto houver uma escola vagabunda, que escola? Todo mundo fala, Leonel, você fala muito dos Estados Unidos, você fala muito do primeiro mundo. Eu já falei isso para vocês e vou repetir agora. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai para uma cidade pequena, do interior, qual é o melhor prédio da cidade? Não é a casa do prefeito, não é a Câmara dos Vereadores, não é a prefeitura, é a escola. Quanta gente não chegar nesse padrão, eu não vou me conformar. Enquanto houver um pai de família carregando uma plaquinha, estou com fome, me ajude a sustentar minha família no sinal, como a gente está vendo direto por aqui, eu não vou me conformar. O Estado tem muito o que fazer.
Agora, se as empresas fizessem a sua parte, se os nossos empresários pusessem a mão na consciência e vissem o quanto é importante. Vocês já ouviram os caras falar, porque a carga tributária no Brasil, porque... Isso aí é choradeira. Isso aí é choradeira. Tá bom? Professor, se tivéssemos escolas boas e realmente, como é que eu posso dizer assim, que desse estudo para todos, com certeza a droga iria diminuir, né? Os usuários de droga, porque as crianças não iriam querer isso, queriam ler um livro, alguma coisa assim do tipo. A violência, os assaltos, tudo de Eu ruim, acho que alguma coisa nesse sentido poderia melhorar. com certeza iria melhorar, porque as crianças, tudo é a base, né? Então, se a criança tem uma base boa, uma base de estudo, uma base com livros, com desenhos para colorir, essas coisas, a mente enche. E não tem mais espaço para os cãozinhos estar tentando, né? Uhum. Eu concordo também. Professor. Entendo. Eu tô absolutamente convicto que muita coisa poderia ser mudada já. E não é. Não é por incompetência, não é por... Professor? Fala, bicho. Fala. Eu concordo plenamente com o que ela disse e eu acredito que a base da educação seja tudo. Eu acho incrível ainda como 100% dos brasileiros não têm acesso à educação, sendo que é um direito nosso ter acesso à educação, acesso à saúde. E eu fico impressionado quando eu vejo brasileiro em pleno século XXI, aí vai para uma marcha no dia 7 de setembro e vão pedir intervenção militar, sendo que a gente tem muitos problemas sociais a resolver. Aí eu fico totalmente impressionado com isso. Primeiramente, que eu acho que se a gente tivesse uma educação, pelo menos básica para todos, não teria pessoas defendendo um governo desse, né? Que quem é Bolsonaro, peço desculpa. Não é questão de ser Bolsonaro. Você tem que procurar agir com empatia, cara. Procura ser empático. O que acontece é o seguinte: muita gente, muitos do que... Olha, foi uma manifestação, a Globo não mostrou. Mas a manifestação a favor... Eu não sou a favor do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um criminoso, na minha opinião. Tá? Mas eu diria para vocês o seguinte: o grande problema é que se o povo vai para a rua é porque o povo está incomodado. O povo foi para a rua para tirar o Collor, que era de direita, foi para a rua para tirar a Dilma, que era de esquerda, o povo foi para a rua para botar o Lula na cadeia, o povo foi para a rua para... No caso desse fim de semana, olha, sempre, Fabrício, respeite a opinião do povo. Sempre respeite a opinião do povo. O que eles estão pedindo não é intervenção militar. A maioria, uma minoria quer revolução militar, quer intervenção militar. Da mesma maneira que uma minoria quer o comunismo. Tá? Eu tenho certeza... Eu concordo, sim, respeito, sim. Sabe, não diga que aqui... o povo foi... Não, eram 3 ou 4 faixas. Se você for contar quem quer intervenção militar, são poucos, cara. Não é muito, não. Gabriel, o que você quer falar? Eu não ia falar sobre isso, mas tanto o povo quer que Bolsonaro continue no poder, como o povo também quer que Bolsonaro saia, né? Existem as duas. Não. Mas o que eu ia falar, na verdade, era sobre o senhor ter falado em relação à administração das empresas, né?
A gente vê hoje, a gente já fala muito sobre isso, inclusive em outras diversas aulas que a gente tem, é muito falado sobre essa questão das empresas começarem a olhar mais para o lado humano para o lado do colaborador, né? E o senhor falou sobre o Estado fazer e as empresas também. Eu acho que de um tempo para cá, não muito tempo, e aí como o senhor tem mais experiência do que eu, óbvio, as empresas começaram a inserir algumas políticas na política interna dela para que esse colaborador seja realmente valorizado. Não somente como ali ele está colaborando à minha empresa para que ela cresça, meio de trabalho, mas também para fora dela, né? Porque por mais que a gente trabalhe ali, mas a gente também vive fora dela e precisa viver bem. E eu acho que é uma via, né? Vou te dar um conselho. Eu não vou dizer para você que você está certo ou está errado, muito pelo contrário. Eu vou dizer para você, elabora melhor, enriqueça a tua argumentação nessa direção. Você mesmo vai se dar as respostas para isso. Tá? Deu para entender o que eu falei? Sim, deu. Tá? Faça alguns exercícios de se perguntar e você mesmo responder, mas não procure respostas fáceis. Procure uma resposta mais elaborada, mais dentro da realidade, debata com os teus colegas e pode trazer o debate, pelo menos para a minha aula, ou sempre que você achar oportunidade. Tá? Ok. Legal? Então, vamos lá para aquela famosa perguntinha. Por mim, aqui, eu já estou satisfeito com a aula de hoje. Eu quero saber de vocês, como é que vocês estão, fiquem à vontade, como é que vocês se sentiram aqui hoje. Eu vou chamar alguns nomes de alguns colegas que não comentaram nada, ficaram calados. E eu fico muito puto, pode falar para o Isaac, que eu fiquei pé da vida, porque na hora que eu falei isso, ele caiu fora. Porra, meu! Fala, Bia. Professor, voltando só um pouquinho em relação às escolas, professor, eu fiquei, tipo, assim, meio revoltada. Um dia desses eu vi uma criança que ela devia ter uns 10 anos, 12 anos, por aí. Professor, ela era aluna de escola pública e ela não sabia fazer um polichinelo, professor. Professor, isso é a base. É o que uma das primeiras coisas. E a criança não sabia fazer um polichinelo. Não é porque ela não ia para aula, não é porque ela não participava, não é porque não ensinaram a ela o que é um polichinelo. E ela, sim, tinha a disciplina de educação física, ou é aquela recreação, não sei. Mas ela tinha, e isso é a base, isso é o mínimo. Então, não tem escola para todos. Quem tem, os poucos que ainda conseguem ter a escola, ainda é uma escola de péssima qualidade. Quando eu falei bem do Camilo, um dos pontos altos do governo do Ceará hoje, na minha opinião, é a educação. Eu acho que a saúde tem um bom encaminhamento aqui no Ceará. O governo do Ceará é um governo legal, um governo que realiza bem. Porém, no Ceará nós temos um problema político mais sério, que é a falta de oposição. A política no Ceará está montada que ela não tem uma oposição eficaz. E é importantíssimo que haja oposição, porque a oposição quem vigia de fato quem está no poder. Tá? Então, Bia, eu não tenho dúvida que enquanto tiver uma criança na condição que você falou, a gente não pode se acomodar, não pode ficar bem, não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas eu garanto para você, graças a Deus, isso é pouco ainda. É pouco.
Já foi muito pior. Quando eu cheguei no Ceará, no final da década de 90, quando era época de seca, minha querida, você ia lá perto da Secretaria de Ação Social, aí você ia ver o que era pobreza, viu? E muitos de vocês que têm parentes que têm a sua origem no interior, perguntem para os seus parentes mais velhos o que é pobreza. Tá? Talvez, muitos deles tenham até vivido isso. Então, houve evolução? Sem dúvida nenhuma que houve. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, nos acomodar até haver uma criança nessa situação que a Bia falou. Tá bom? O senhor é de onde, professor? Eu sou de São Paulo. Quem perguntou de onde eu era? Yuri, professor. Yuri, você acha que esse sotaque veio de onde? De Sobral? Pois é, eu tava achando estranho, rapaz. Eu não tinha perguntado ali, mas eu tava quase perguntando. Aí depois que o senhor falou aí que depois que veio pro Ceará, agora eu vou perguntar. Então, tudo bem. Então, me diga aqui agora, como é que você se sentiu hoje aqui? Você, Yuri? Uma aula boa, viu, professor? Produtiva. E vou assistir de novo, porque eu quero entender melhor. Não é que eu entendi, mas sim prolongar mais os assuntos, pesquisar mais do assunto. Tá bom. Legal, então. Vamos lá, outro nome. Guilherme! Cadê você, Guilherme? Você não falou nada hoje. Guilherme Paiva. Hoje a minha internet caiu, professor, no meio da aula. Eu peguei o comecinho e o finalzinho apenas. Para eu vou assistir depois. É um cara de pau sem vergonha que eu vou te contar. Mas... eu estava presente no comecinho e no final. Tá legal. Flávia, eu vi que estava a aula inteira aí. E outra coisa, não adianta ir saindo que eu vou... Se eu chamar e não atender... Flávia, cadê você? Eu ainda vou falar tem trabalho pela frente aí, hein? Flávia! Fabiana! Boa noite. É um prazer imenso ouvi-la. Tudo bem? Tudo bem, sim, senhor. Melhor agora te ouvir. Como é que você se sentiu? A pergunta de sempre, como é que você se sentiu aqui hoje? Confusa. É complicadinho? É complicadinho, acho que eu preciso rever. Eu vou reavaliar todas essas informações aí para na hora da prova. Você estava nas aulas anteriores? Estava sim. Tá. Tudo bem. Eu acho que existe uma linha lógica aí entre elas, tá? Mas qualquer dúvida que você tenha, anote. Anote. Tá bom. Juliana. Oi, professor. Boa noite. Tudo bom com você, professor? Tudo bem, graças a Deus. Você também ficou confusa. E obrigado, Fabiana. Gostei demais de você ter falado isso. Você também ficou confusa? A aula de hoje eu achei que ainda foi uma das melhores. Assim, foi bem mais leve, porque a gente sabe, né, que é muito tempo de aula, fica cansativo. Acho que mais ainda do que se fosse presencial, né? Eu acho que a gente ficar sentado assistindo a aula cansa muito mais. Mas hoje eu achei que foi uma aula mais leve. Eu acho que talvez o assunto talvez foi mais fácil de se concentrar, talvez. Pode ser. Pode ser, sim. Legal. Muito bom. Launíria, que não falou nada hoje. Lau, tá aí? Oi, professor, estou aqui. Senti sua falta. Estava mais caladinha hoje, mas estava acompanhando. Deu para levar legal? Deu sim. É meio complicado de entender, mas eu gostei muito. Então tá bom.
Deixa eu ver quem mais aqui. Pedro Silva. Pedro, cadê tu, Pedro? Opa, tô aqui, professor. Tudo bom, querido? Tranquilo, professor, tranquilo. A segunda aula hoje tá desenrolando. Já dei uma olhada no... Tem um amigo aqui na sala, então já peguei alguma coisa com ele. Devagarinho a gente vai conseguindo desenrolar. Tá bom. Legal, então, minha gente. Eu queria dizer para vocês que hoje eu estava devagar. E tá com vocês levanta a moral de qualquer um, viu? Então, muito bom estar com vocês. Eu acho que o assunto não é fácil. Fabiana colocou de maneira muito sincera, porque para muitos de vocês isso pode ser novidade. Então, eu quero um segundo trabalho de vocês. O primeiro trabalho foi a resenha do Clóvis de Barros. Nós Falando de nisso, ética. professor, Oi. o senhor vai dar um feedback para a gente referente ao trabalho? Tipo, Cara, você vai sabe que eu retornar não os consegui ler e-mails? até agora. Não consegui ler todos até agora. Tá? Não consegui ler todos até agora. Mas eu costumo dar feedback individual para cada um. Professor, esse trabalho o senhor passou em aulas passadas? Foi. Se você quiser fazer, aqui tem uma aula aí que está gravada, que é uma palestra de um cara chamado Clóvis de Barros Filho. E eu peguei a... antes, deixa eu falar uma coisa. Tem muita porcaria que eu tive que ler, viu? Quem me mandou 1 ou 2 parágrafos daquela palestra toda, dá vontade de mandar passear. Então, esses, se mandou coisas assim, não tenham a expectativa de receber um retorno meu. Tá bom? Porque eu não vou... Professor, eu mandei a foto, né, que eu tinha lhe falado, eu me lembro. falado na Eu aula. me lembro do todo. Eu me lembro. E aí eu mandei. Pronto. Foi frente e verso. Professor, o senhor gostou do meu, professor? Você viu o meu? O senhor conseguiu ver? Odiei, Dayana. Odiei o teu. Oxi, professor! Lembro, Dayana. Dayana, eu recebi mais ou menos 50 trabalhos. Não dá para lembrar, querida. Desculpe. O do Léo eu lembro, porque ele me mandou uma situação super especial. Desculpa, não, eu estou brincando com você. Não vai ficar chateada comigo por causa disso. Mas você entendeu? Mas Mas você lembra? Mas você lembra que você recebeu o meu? Lembro. Estou falando para você que lembro. Ah, tá bom. Graças a Deus. Tá? Obrigado. Tá bom? Ok? Professor, você lembra do meu? Oi? Eu acho que ele olhou só os que ele queria, só os que ele queria. Não, eu só olhei, eu só parei em muitos eu fiquei com raiva, palavra de honra. Muitos eu fiquei com raiva. Não faz isso comigo, bicho. Eu fico super envergonhado, porque é o seguinte, eu gostaria de ter memória, de ter cabeça, e ultimamente está difícil por outros motivos. Eu gostaria de ter condição de dar uma resposta individual para cada um, mas uma resposta legal. Então, eu tive que selecionar aqueles que eu guardei. Não me perguntem. Porque o que eu vi de porcaria também não teve nem tamanho, tá? Vocês desculpem a sinceridade. Eu não vou falar nunca para ninguém. Falei que ninguém ia ser prejudicado, tá? Mas eu quero que vocês coloquem a mão na consciência. Muitas vezes você fala, professor mandou, então mandou. Então faça qualquer coisa. Escreva aí, sei lá, 2 parágrafos e tudo bem. Caramba! O cara deu uma palestra de 2 horas ali. Uma baita de uma palestra. João, eu deixo você falar, mas só que se você me perguntar se eu me lembro do teu, tu vai ouvir uma resposta. Fala, João. Não, senhor, quem não receber resposta do senhor é porque ficou uma porcaria? Não, eu não vou. Eu também queria saber isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer grosseria. Tá? Uma das coisas. Mas
eu gostaria que vocês colocassem a mão na consciência a respeito daquilo que vocês fizeram. Se por acaso você quiser uma resposta, tá? A respeito do teu, de qualquer nível, me manda um e-mail no mesmo e-mail que você mandou a tua pergunta, fala, professor, e aí? Me dá uma resposta do meu? Eu dou. Prometo para vocês que eu dou. Tá bom? Ok? Nossa, eu fiquei muito triste. Mas é isso aí, gente. Tá bom? Gente, quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, eu coloquei o link e aí na descrição do grupo tem o link. Tá bom, então. Gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Hoje é um dia especial aqui, eu estava me lembrando hoje. Então, eu torço muito para o sucesso de vocês. Então, depois eu vou elaborar melhor o que aconteceu hoje e depois eu passo para vocês, mas foi legal. Então, eu torço muito pelo sucesso de vocês, porque uma tranquilidade maior no nosso futuro passa pelo sucesso de vocês. E o sucesso de vocês não vai acontecer se vocês estiverem na arquibancada assistindo. Vocês têm que estar lá, protagonizando. Lembrem-se desse termo. Temos que ser protagonistas. Tá bom? Gente, tchau, professor. Boa noite. Muito obrigado. Vão em paz. Que Deus os